Fiquei profundamente impactada, tenho certeza que vocês também vão ficar. Então, com vocês, nossa colega Mônica Pitanga. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer, Ivana, por estar aqui, né? Parabenizar o evento, eu estou amando. Dizer que eu vim lá do interior do Espírito Santo, enfrentei o medo do coronavírus para estar aqui hoje, né? Apresentando esse estudo de caso que é sobre mim, sobre a minha história. Eu sou a Mônica Pitanga, tenho 41 anos, sou certificada em parentalidade e educação positivas e inteligência emocional pela Escola de Porto, né, da Magda, e sou mãe de 5. Eu me casei muito nova, me casei aos 21 anos e aos 24 eu fui mãe. Quando eu estava no 7º mês de gestação, fui surpreendida por uma apendicite supurada. E minha filha nasceu prematura e nós duas quase morremos, ficamos na UTI em estado gravíssimo. E ela sobreviveu, porém teve uma paralisia cerebral. Depois descobrimos que ela também tinha uma doença genética rara, neurodegenerativa e sem cura para a medicina ainda. Com isso, eu conversei com meu marido e a gente decidiu que eu ia parar de trabalhar para me dedicar ao tratamento dela, que exigiam muitas terapias, fisioterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, médico, exame, cirurgia, enfim. Eu tive que aprender a ser mãe, maternar um corpo muito diferente do meu, um corpo com deficiência, sem ter sido preparada para isso, né? Numa época, 17 anos atrás, quando não tinha essa quantidade de informação na internet, ninguém falava que era preciso estudar para ser pai e mãe, né? E eu me vi nessa situação. Quando a Luísa tinha 4 anos, já tinha acostumado com essa dinâmica da maternidade atípica e tudo que vinha junto, e eu decidi que eu queria ser mãe novamente. Eu engravidei de gêmeos e perdi. Depois veio o Thor e veio a Laila. Quando a Laila nasceu, o Thor tinha 2 anos e ele me deu muito trabalho. Ele fazia birra, ele fazia pirraça, se jogava no chão, ele regrediu no processo de desfraude. Tudo porque eu ficava 24 horas em função daquela bebê, né? Em amamentação exclusiva e livre demanda. Então, quem é mãe sabe que é uma loucura esse início, né? E, além disso, a minha mais velha, a Luísa, já tinha 8 anos, mas dependia muito de mim fisicamente também, né? Porque a deficiência dela é apenas física, o cognitivo é normal, né? Mas ela tem bastante limitação física. E aí eu contratei uma babá, precisei de ajuda, né, para me ajudar nesse momento. E quando a minha caçula tinha 3 anos, a babá saiu e eu decidi ali que eu não ia contratar mais ninguém, porque eu ia dar conta sozinha dos meus 3 filhos, né? Já que eu não trabalhava fora. Mas eu me enganei. Foi um período muito difícil, onde eu me vi sobrecarregada. Eu passei a fazer tudo o que eu já fazia, mais o que a babá fazia, né? E eu falava com as minhas crianças e eles não me ouviam. E eu fui ficando nervosa, estressada, e com isso eu gritava, né? E depois me sentia péssima, me sentia culpada. E meu marido brinca que nessa época era como se eu tivesse o mês todo na TPM. Era como se eu tivesse eternamente na TPM e nem eu estava me aguentando, né? Eu não estava sendo feliz sendo mãe em período integral daquele jeito. E foi desse incômodo, né? Minha autoestima estava baixa, eu vi o meu marido saindo para trabalhar, ir para congresso, viagem, e eu queria estar no lugar dele. Eu não queria estar ali, dentro de casa, né? Naquela loucura. E foi desse incômodo, foi desse momento difícil que eu comecei a buscar alternativas e achei a disciplina positiva. Comecei a seguir algumas pessoas na internet, fiz um workshop na escola da minha filha com uma psicóloga, eu nunca tinha ouvido falar nessa época, né? E comprei alguns livros, comecei a ler, e aquilo foi fazendo muito sentido para mim. Eu comecei a aplicar algumas ferramentas em casa. Junto a isso, eu entendi que era muito importante o autocuidado, né? Eu ter um momento só para mim. E aí eu me matriculei na aula de yoga e fiz um curso de meditação também, que foi muito importante. E ali eu entendi que era preciso, sim, estudar para ser pai e mãe. Com isso, eu mudei o meu olhar. Eu passei a enxergar a maternidade, o fato de eu estar em casa com os meus 3 filhos, na fase que eles mais precisavam de mim, como um privilégio.
não um peso. Muitas mães gostariam de estar ali no meu lugar e não podiam. Eu passei a enxergar a maternidade como uma missão mesmo, uma missão das mais nobres, né? Que é criar seres humanos que vão fazer diferença no mundo. E a parentalidade positiva, ela veio como uma oportunidade mesmo de me autoconhecer, junto com o autoconhecimento, com a meditação. Eu me fiz perguntas, né, que eu nunca tinha feito, como que tipo de mãe eu sou, como eu me sinto em algumas situações, como que eu quero agir da agora para frente, o que eu quero fazer diferente. E, ao me fazer essas perguntas, eu fui achando as respostas, né? E tirei o foco dos problemas para enxergar as soluções. Eu tomei consciência dos comportamentos que eu queria mudar em mim e quais eu queria passar a ensinar para os meus filhos. Passei a envolver as crianças nas tarefas domésticas, inclusive a Luísa, que, por ter a deficiência, eu poupava. Então, eu adaptei o banheiro para ela tomar banho sozinha, coloquei barra, piso antiderrapante, cadeira de banho, para que ela tivesse uma autonomia e conseguisse, né, tomar o seu banho sem depender de mim. Troquei os copos de vidro por de plástico para que ela conseguisse beber sua água sozinha, sem ter o perigo do copo cair no chão e ela se cortar com um caco de vidro, né? Passei a chamá-la para ir para a cozinha comigo e até quebrar ovo ela tem conseguido, porque ela tem muita dificuldade na coordenação motora fina. Ela não tem sensibilidade nas pontas dos dedos e nem força. E eu, por estar em casa, sem trabalhar, eu sempre fiz muitas coisas para eles. Eu vivia em função deles, levando, buscando, ajudando a fazer tarefa de casa, fazendo lanche, ajudando a dar banho, mas eu fazia pouca coisa com eles. Essa coisa da hora do brincar não era prioridade para mim. Eu brincava quando sobrava tempo, e esse tempo nunca sobrava, raramente, né? Então, eu achava que não era necessário, já que eu estava tão presente na vida deles. Hoje eu entendi a importância de brincar, né? E quando os pequenos me chamam, eu paro o que eu estou fazendo, vou lá 10, 15 minutinhos, quando não dá para brincar mais, porque eu entendi que isso é importante para estreitar o vínculo e para eu ter filhos mais felizes, né, e cooperantes. O tempo especial também, né, com cada filho, já que cada um tem uma idade diferente, tem gostos diferentes e tem uma maneira única de se sentir amado. Foi muito importante entender isso. Eu aboli os castigos e as recompensas, né? E, ao entender as fases de desenvolvimento da criança, o funcionamento do cérebro, a parentalidade proativa, melhorou muito a minha relação, principalmente com a minha adolescente, a Luísa, que hoje está com 17 anos. Porque a gente estava numa briga, numa disputa de poder, querendo ter razão, ela querendo, né, adolescente sabe que é assim. E quando eu passei a envolvê-la na tomada de decisões, quando eu comecei a fazer a arte das perguntas, a comunicação positiva, quando eu ofereci para ela as escolhas limitadas, né, a escutativa, todas essas ferramentas, eu trouxe ela para o meu lado e a nossa relação de mãe e filha melhorou bastante. Quando a gente tem uma filha com deficiência, essa coisa do encorajamento se torna ainda mais importante. Colocar nela a crença de que ela é capaz, mesmo que a sociedade lá fora diga o contrário. Porque o que a gente vê é que todo mundo fala que a pessoa com deficiência, né, a sociedade, de modo geral, é incapaz, é inferior, né, não pode. O tempo todo a gente vê isso. Então, em casa, ela escuta o contrário. Ela escuta que ela pode, né, que ela pode sim contribuir para a sociedade, ela pode sim contribuir para a família, do jeito dela, no tempo dela. Vocês já pensaram o que é ter as coisas caindo da mão no chão o tempo todo? O que é ter que pedir ajuda para amarrar um sapato, para abotoar uma calça, para carregar uma mochila? O que é querer sair com as amigas no auge dos 16, 17 anos e não poder, porque a cidade é deficiente, porque não tem acessibilidade? Isso a minha filha passa todos os dias, né, as pessoas com deficiência. A criança com deficiência, ela não consegue fazer o que as outras da mesma idade conseguem e corre o risco dela ir ficando triste, frustrada, se sentindo inferior e incapaz. Daí a importância, né, da família. Eu passei a focar nos pontos fortes dela e ver o que ela era capaz.
passei a focar na eficiência e não na deficiência. A deficiência é apenas um detalhe, é uma característica da Luísa como qualquer outra, como a cor do cabelo, como a cor da pele. Passei a valorizar cada pequeno passo, cada avanço, sem me preocupar muito em atingir a perfeição. Eu sou virginiana, primeira filha, perfeccionista, tudo meu é muito certinho, muito organizado. E, com isso, antes de eu tomar consciência da importância, né, da autonomia, de dar essa capacidade para a Luísa, eu não pedi ela para arrumar a cama dela. Eu não pedi ela para guardar roupa no armário, porque eu sabia que ela não ia conseguir fazer como eu fazia. Hoje ela faz. Mesmo que fica torta a cama e eu vou lá depois dou uma ajeitadinha, ela faz do jeito dela. Em 2016 foi um período muito difícil, que a Luísa sofreu bullying na escola, esse olho é dela. Ela foi excluída e teve que trocar de escola e quase entrou em depressão. Eu custei a perceber o que estava acontecendo, ela não falou, eu soube através da mãe de uma amiga. E foi um período bem difícil, onde a gente teve que usar bastante essa inteligência emocional para resgatar a autoestima dela que estava lá embaixo. E saber desses pontos, né, da importância, como que funciona essa questão da autoconfiança, né, de que ela é capaz, do jeito dela, a autoimagem, porque a Luísa sempre foi a única criança com deficiência na sala dela, sempre foi a única criança com deficiência no grupo de amizade delas. Então, ela se sentia errada, o corpo dela era errado, ela era a diferente, né? A partir do momento que a gente começou a oferecer para ela, procurar na internet pessoas com deficiência, que estavam se mostrando, que estavam falando, que estavam fazendo sucesso. Livros, né, de historinhas envolvendo crianças com deficiência. Boneca, hoje em dia tem boneca, Barbie na cadeira de roda, né, Barbie negra, Barbie com vitiligo, enfim. Tem brinquedos já inclusivos, né? Tudo isso foi muito importante nessa construção da imagem dela. Ensinar ela a se respeitar para que os outros a respeitassem, a questão do respeito. E a capacidade de se comunicar, que a Luísa ela nunca teve problema na fala. Ela é inteligente e fala muito bem, né, se comunica, mas ela não tinha coragem de falar, né? Ela falava bem com a gente em casa, mas ela não tinha coragem de se expressar, de se impor, né? E foi todo feito um trabalho sobre essa importância dela falar o que ela sente, o que ela deseja, que a voz dela importa, que é importante ela falar. E, com isso, a família toda cresceu, se tornou mais resiliente. Minhas crianças, os dois pequenos, eles são crianças que respeitam e veem a diferença como algo normal, natural. São crianças mais empáticas. Outra coisa que aconteceu com a Luísa foi que o período que ela ficou na UTI sozinha, separada de mim, ela registrou um medo muito grande de ficar sozinha, no subconsciente dela, um pânico mesmo, que a gente vem trabalhando no decorrer da vida dela, com terapias, já mudamos de profissional, e esse medo ele está ali, em algum momento ele aflora. E antes de eu tomar consciência, eu me irritava um pouco com esse medo, porque, para quem olha de fora, é um medo sem cabimento, né? E quando eu me irritava com ela, porque, às vezes, por um motivo assim, de precisar no dia a dia, às vezes eu parava na garagem, esquecia alguma coisa dentro de casa, quando eu ia voltar para pegar a chave, por exemplo, e voltava, ela estava chorando em pânico, como se ela tivesse numa selva sendo atacada por um leão. Era desse jeito. E quando eu entendi que eu precisava acolher esse medo, quando eu entendi que eu tinha ferramentas para me autorregular, né, eu como adulta, para poder acolher esse medo dela, tudo ficou mais fácil. A gente tem feito reuniões em família, onde todos participam das decisões, né, planeja viagens, os problemas. E quando ela fez 15 anos, eu precisei confiar muito nas habilidades dela, tudo que eu tinha ensinado, para soltar a Luísa para sair sozinha, porque com a deficiência eu sempre fui às pernas dela, eu sempre ajudei em tudo, né? E de repente começam a chegar um monte de convite, festa de 15 anos na minha cidade do interior, eu não sei como é que é aqui em São Paulo, mas tem umas festas grandes com DJ, em clube, enfim, e todo mundo comenta na cidade. E sempre quando chegava o convite, ela ficava sempre muito feliz, fazia planos, comprar roupa que eu vou. E na hora da festa, ela foi numas 8 festas nesse ano, toda vez na hora da festa, ela falava que estava com sono, que estava cansada, que estava com dor de cabeça. E eu sabia que não era isso, né? Eu sou mãe, eu sabia que não era isso. Eu sabia que ela estava com medo de enfrentar o que ela ia ter que enfrentar. Ela ia ter que enfrentar os olhares preconceituosos. Ela ia ter que enfrentar as amigas todas de salto alto e ela não.
né? Ela ia ter que enfrentar as amigas dançando funk até o chão, e ela não. Os meninos que não iam olhar para ela porque ela não tem aquele corpo padrão, perfeito, né? Desculpa, gente. E mesmo assim, eu sabia que eu tinha que encorajar, né? Que eu tinha que colocar a Luísa para frente, porque ela ia ter que enfrentar isso no decorrer da vida. E assim eu fazia, vão maquiar, eu ia ajudar, ela gosta de fazer delineado, ela não consegue, não tem a coordenação motora, eu ajudava. E eu falava, vai, se você quiser vir embora, eu te busco, não tem problema. E ela ia. E ela gostava, e ela chegava em casa toda feliz. E eu sei que tem muita mãe, muito pai, que ao tentar proteger o filho, prende o filho dentro de casa. Porque fala, não, fica aqui, que aqui você vai ficar protegido, ninguém vai te olhar, você pode querer ir no banheiro e não conseguir, né? E acaba prendendo, e essas pessoas vão ficando sem viver, né? Sem enfrentar, vão se tornando pessoas sem oportunidades. Nesse ano também que ela fez 15 anos, ela quis uma viagem, e foi a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos. A gente foi para Nova York, alugamos essa cadeira, e andamos durante 15 dias a cidade de Nova York inteira. Todas as calçadas eram largas, com rampa, não tinha poste nem árvore no meio da calçada, como aqui no Brasil. E fomos em teatro, casa de show, passeio de barco, restaurante, museu, todos os lugares eram acessíveis, e a Luísa não teve problema nenhum, né? E outra, em Nova York, ninguém olhava para ela com os olhares que ela recebe aqui. E chegou no último dia, quando eu estava arrumando a mala para vir embora, ela falou, mamãe, eu não quero ir embora, eu quero morar aqui, porque aqui eu pude ser quem eu sou. E eu falei, a gente não pode morar aqui, mas eu vou voltar para o Brasil e vou pensar em alguma coisa. Aquilo ficou incomodando no meu coração. Por que lá nos Estados Unidos a qualidade de vida da pessoa com deficiência é infinitamente superior e aqui a gente está tão atrasado? E aí eu volto para o Brasil, criei um projeto, se tornou uma ONG, chama Mova-se Projeto. E, ao entrar em contato com várias famílias de pessoas de várias idades, com vários tipos de deficiência, o Mova-se hoje, a gente tem pessoas com deficiência intelectual, auditiva, visual e física, né? Todos os tipos de deficiência. Ali eu vi, eu constatei o que eu já sabia na minha família, a importância que é uma família estruturada, né, que tem essa consciência, para colocar essas pessoas para frente, porque as dificuldades são muitas, muitas. Os filhos que têm pais que o amam, que apoiam e acreditam na sua capacidade, eles conseguem superar as estatísticas. Apenas 1% das pessoas com deficiência no Brasil conseguem entrar no mercado de trabalho. A maioria não consegue chegar até a faculdade, não consegue se casar, né? A maioria, isso que a gente está vivendo da pandemia, de ficar preso em casa, eles vivem a vida inteira. Então, é muito triste. E eu percebo que a família faz toda a diferença. Hoje, a Luísa está com 17 anos. Ela se aceitou como pessoa com deficiência depois desse projeto, porque, ao entrar em contato com outras pessoas com deficiência, ela viu que não era ela que estava errada, que estava tudo bem ser assim, né? Que existiam outras pessoas, que ela não via, mas existiam. E, nessa troca, ela se empoderou, né? Ela já tinha a estrutura da família, porém o projeto também foi muito importante. E hoje ela faz vídeos, ela fala sobre o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Ela escreve texto, ela posta foto dela mostrando o corpo, porque antes ela não mostrava. E ela gravou um vídeo de 1 minutinho, está acabando, vai colocar ali. Eu pedi para ela falar qual a importância da família para ela. Com 7 anos, sou uma pessoa com deficiência e a minha família sempre me estimulou a ter orgulho de quem eu sou, a ser quem eu sou e a ter o máximo de autonomia possível e não depender das pessoas. Eu acho que isso faz total diferença, porque no mundo lá fora a gente vai ouvir muito não.
a gente vai ser vítima de muita opressão. Então eu acho que uma família que te acolhe, te aceita é fundamental. E a minha mãe, depois que ela começou a estudar parentalidade positiva, eu vejo a nossa relação só melhorando, tendo mais respeito, mais cumplicidade, e eu me sentindo mais à vontade com quem eu sou. E eu me tornei uma pessoa muito mais confiante, muito mais feliz. E cada vez mais eu me sinto melhor com quem eu sou. Tem só mais 2 slides. E a minha missão hoje, o Thor, Laila, Luísa, Bruna, eu sou casada há 19 anos. A minha missão hoje é ajudar outras famílias, é unir a minha experiência como mãe atípica há 17 anos e presidente da ONG, né, nesse 1 ano e 8 meses de ONG, tudo que eu aprendi com essa formação que eu fiz em parentalidade, educação positiva e inteligência emocional, e poder ser ponte e ajudar outras famílias a serem mais felizes, a educar com respeito, usando, né, a educação positiva e escrevendo a sua própria história. Obrigada. Então, gente, não tem nem como não se emocionar, né? Com essa história. E eu e a Jaqueline escolhemos começar com esse estudo de caso, porque se a gente está falando que é difícil, né, a vida de todos os pais, as mães atípicas, não esquece das mães atípicas. Então, a história da Mônica tocou muito, porque é muito desafiador. E o que a Mônica percebeu, a gente esteve conversando muito esses tempos, é que ela pode ajudar outras famílias com os recursos que ela aprendeu, a princípio para a família dela, a ajudar isso, é o que ela fez feito no Instituto. Então, eu acho muito importante o movimento. Queria aproveitar a Mônica para pedir vocês que lembrem das mães atípicas, que deem o suporte e acolham, porque o desafio não é pequeno. E aí tem uma coisa que a Mônica não contou, e eu adoraria, eu tinha que ter salvo o vídeo, um pedacinho. Vocês não sabem quem convidou a Luísa para fazer uma live? Quero que você conte essa história. Então, gente, a Luísa Brunet? Isso. Ela fez uma live com a Luísa Brunet, ela fez uma com a Monique Cury. A TV Senado me ligou hoje, chamando ela para fazer uma entrevista lá em Brasília, com a TV Senado online, né? E ela está recebendo muitos convites com apenas 17 anos. E não é porque é minha filha, não, gente, mas ela tem muito a ensinar para todo mundo. É Luísa Pitanga com S. Convido vocês a seguirem, olharem os vídeos, porque é muito importante, né, a gente conhecer a realidade do outro. Deficiências são muito diversas, né? Então, assim, mas falta, sabe? Falta essa inclusão, assim, falta as pessoas olharem para isso com carinho e estudar e trocar, né? Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Porque as mães atípicas são muito sozinhas, a maioria são abandonadas pelos pais. 78% das mães atípicas são abandonadas pelos pais. Quando recebe um diagnóstico difícil, o homem vai embora e a mulher fica sozinha, né? A maioria. Eu sou raridade, que tem um companheiro do meu lado e ajuda bastante. Quem me conhece sabe que é muito difícil me deixar sem pergunta, porque isso é o meu hábito de todos os dias, meu exercício profissional. Queria te contar que a Luísa me deixou sem pergunta, porque a pergunta que eu tinha para te fazer era: quem é a Luísa depois que você começou a estudar educação parental? Mas ela já contou para a gente, querida. Obrigada. Obrigada, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Luísa, ela estudou na mesma escola dos 2 anos até 2016. Foi quando ela sofreu bullying, né? Ela tinha 11 para 12 anos. E a infância foi tranquilo. Quando entrou na pré-adolescência, ela começou a ser excluída. A escola não tinha acessibilidade, é uma escola particular, lá de Cachoeiro, onde eu moro. E a escola foi muito omissa. Eu cheguei a conversar várias vezes.
sobre o que estava acontecendo e esperei ainda 6 meses e a escola não tomou as providências que eu achava, que eu esperava, né, para incluir a minha filha naqueles adolescentes que começaram a excluir. Então, assim, ela estudava no 3º andar e a cantina era no 1º. Não tinha elevador. Eles fizeram uma rampa por fora da escola com uma inclinação muito alta que ela chegou até a cair. Quando a gente mudou de escola, que eu vi que o ambiente tóxico que não ia mudar, eu mudei de escola, tirei ela de lá. E ela foi muito bem recebida na nova escola. Inclusive, essa era uma preocupação minha, porque eu falei, se ela está sendo excluída na escola que ela estuda desde pequenininha, com as meninas que frequentavam a minha casa, e ela frequentava a casa dessas meninas, ela vai cair de paraquedas na pré-adolescência numa escola nova. Como vai ser isso? Eu fiquei muito angustiada, porque a fala dela era assim, mamãe, eu quero mudar de escola, eu quero fazer novas amizades. Eu quero mudar de escola, eu quero fazer novas amizades. Ela chorando me pedia isso. E hoje ela está numa escola que acolhe, ela é super feliz. Ela falou, agora eu tenho uma vida social. As falas dela eram, sabe, aquela alegria de poder ir no cinema com as amigas, coisa que na outra escola ninguém chamava. Importante. Aqui e ali. Eu assisti um vídeo essa semana que mostra uma experiência onde foi feito 2 salas de jogos idênticas. Conhece esse vídeo? Eu vou explicar um pouquinho para quem não viu, depois, se quiser até colocar aí um vídeo de 2 minutos. E colocam crianças de 8 a 9 anos a escolher uma das salas. E numa das salas tem uma criança brincando, e a outra sala está vazia. E as crianças de 8 a 9 anos escolhem a sala vazia. E depois crianças de 3, 4 anos, 2, 3, 4 anos, escolhem a sala que tem a criança. Essa criança que estava na sala é uma criança com deficiência. Com síndrome de Down. Isso. E as crianças maiores escolhiam a sala onde ela não estava. E esse vídeo me impactou muito, me emocionou muito. Você imagina eu, que foi isso que aconteceu com a minha filha, exatamente. Porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas eu não tenho certeza que sala minha filha de 6 anos escolheria. Eu fiquei me perguntando o que eu posso fazer conscientemente para que a minha filha escolha a sala certa, que é a sala certa para mim, que é a que ela olhe aquela criança como igual, como um ser, né, que também tem um coração, que tem coisas a compartilhar, que não seja só pelo meu exemplo de não ser uma pessoa preconceituosa. O que eu posso fazer como mãe de uma criança típica para que a minha criança, ao estar em contato com outras crianças na escola, não seja uma criança preconceituosa? Tá, então vou te devolver com outra pergunta. A arte das perguntas. Você convive com alguém com deficiência? Você tem algum amigo com deficiência? Algum familiar com deficiência? Tem alguma criança com deficiência na escola do seu filho? Tem, na escola dela tem, mas não é coleguinha de classe. Na escola, ela vê aquela criança ali. A gente só respeita quem existe para a gente. O que acontece é que as pessoas, as crianças com deficiência, as pessoas, às vezes pela própria família, elas são tão segregadas, tão presas dentro de casa, tão separadas, que elas não existem. E a criança, ela só vai respeitar se você chegar para ela, conversar, mostrar foto, mostrar vídeo, mostrar livro. Quando tiver uma pessoa com deficiência, você chegar e agir com naturalidade perto dela. Se ela fizer pergunta, você responde. Você não fala, porque tem mãe que fala assim, pergunta não, não olha não, né? E aí a criança fala, meu Deus, proibido, não posso, né? Então, assim, agir com naturalidade, trazer esse assunto, né? Assim como o racismo também, né? Eu acho muito importante trazer esse assunto para as crianças pequenas e, na linguagem delas, você ir com o seu exemplo, ao ver uma pessoa com deficiência na rua, tratar com respeito. Eu acho que só assim. A criança aprende através de exemplo e ela vai respeitar se você passar isso para ela na prática, entendeu? Porque não adianta só falar. E agir com naturalidade. Uma parte do projeto Mova-se é o Mova-se nas escolas. E a gente fez 14 bonequinhos de feltro, são lindos os bonequinhos, um na cadeira de roda, um é amputado, um é cego, um é autista, um é síndrome de Down, bonequinhos. E a gente leva esses bonecos na escola
A gente leva, conta historinha, passa vídeo, tem muito material, tem muito livro bacana que você consegue conversar com as crianças pequenas sobre o assunto e ir trazendo aquilo para o dia a dia, para a naturalidade dela, sabe? Para ela ir perdendo esse medo do diferente, porque tudo que é diferente a gente tem medo. Todo mundo tem medo do diferente. Né? A partir do momento que você traz para a criança, que você conversa, que você mostra livro, que você mostra vídeo, que você se aproxima de uma pessoa com deficiência com naturalidade. É muito comum as pessoas, até adultas com deficiência, estarem na rua e a pessoa fala assim, o que ela tem? Pergunta para ela. Porque não é porque tem a deficiência que ela não fala. A minha filha é super inteligente. A minha filha conversa, ela parece que é uma adulta, entendeu? Então, assim, é agir com naturalidade, falar que todos somos diferentes. Ela nasceu assim, ela é assim, e ela não é melhor nem pior do que você, ela é apenas diferente. Então, quando criança, a Luísa não tinha problema. O vídeo está mostrando. A criança ela é pura, ela é verdadeira, ela acolhe, ela respeita. Ao conviver com adultos preconceituosos, ela vai se transformando em criança preconceituosa. Então, a Laila tem bonecas diversas, né? Tem muitos livros que eu conto que histórias. A Laila escreveu um livro que chama A Menina que Tinha uma Deficiência. A Laila, com 6 anos, escreveu, desenhou, que fala o que a irmã dela passou. Né? Então, assim, é muito lindo ver uma criança que cresce num lar que trabalha isso, é tudo muito natural. É tudo muito natural. Os meus 2 pequenos, como tem a Luísa em casa, eu não tenho muito o que fazer esforço. Eles já vivem essa diferença no dia a dia. Nossa. O que eu posso fazer hoje para ajudar, né? Para mudar? São as micro-revoluções. A gente pode mudar de um para um, né, Ivana? Claro, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? E para encerrar esses últimos minutinhos que a gente tem aqui, eu vou fechar com uma pergunta que veio de participantes da internet. E uma pessoa te pergunta como é que você reage hoje e como você reagia antes de tudo que você estudou em relação às pessoas que tratam e chamam de coitadas, pessoas com deficiência. Então, a gente não consegue mudar o outro, né? A gente consegue, enquanto as crianças ainda estão pequenas, a gente consegue educar, ensinar, passar os valores, mas depois também cada um vai seguir seu caminho. Então, assim, é com as nossas atitudes, é no dia a dia, sabe? É pensar assim que aquela pessoa, essa coisa do preconceito, ele é estrutural, né? São crenças que vêm de décadas, né? Desde a Grécia antiga, que as pessoas com deficiência eram jogadas no precipício, né? Os pais podiam matar os filhos que nasciam com deficiência. Então, isso vem sendo passado. Então, é ter um pouco de paciência, né? De compaixão, e entender que essas pessoas não tiveram oportunidade. E o que a gente puder fazer, igual você está me trazendo aqui hoje, né, para falar e abrir um pouco os olhos das pessoas, e ir mudando a visão, o olhar, é a sementinha que vai sendo plantada no coração de cada um e que um dia vai florescer.